A graça e a paz à igreja, aos filhos amados do Senhor, que se encontra reunido em suas residências nesta noite. A melhor noite a todos, filho de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Este que vos fala é Edmilson Menezes, aqui de Pernambuco, Ibura, Recife, Pernambuco. Então, desde já, deixo meu abraço, você que irá acompanhar a nossa live nessa noite, você que está aí acompanhando em todo o Brasil, aqui em Pernambuco, meu forte abraço. Você que reside fora do estado, meu forte abraço a você também, que está acompanhando a live Jesus Reina. Forte abraço nossos amados irmãos, embaixadores de Cristo, que também estão imbuídos de fazer o Evangelho eterno, chegar aos corações dos filhos de Deus e promova transformação em suas vidas. Mudança de entendimento, metanoia, mudança de pensamento, e que verdadeiramente eles possam desfrutar dessa graça maravilhosa que o Senhor abundantemente, através de seu Filho Jesus Cristo, derramou sobre cada um de nós. Desde já eu parabenizo a toda a equipe que trabalha comigo ali na farmácia Independente, em Prazeres, Pernambuco. Um forte abraço àquela equipe que tem, nesses dias de pandemia, juntos, batalhando para que o melhor ocorra com todos aqueles que chegam ali e sejam bem atendidos naquele local. Sabemos que é dificultoso, né? As pessoas chegam doentes, preocupadas com família, e nós o recebemos de braços abertos, carinhosamente, e somos prestativos, prestamos serviço à comunidade aqui de Prazeres, Pernambuco. Meu querido, meu forte abraço aos nossos ministros aqui, Gilberto e Cláudio, aqui no Jordão Alto, estão também nesse momento acompanhando a live Jesus Reina, nosso amado Everaldo, nosso amado Fernando, sua esposa e família, que está em Prazeres, Jabotão do Guararapes. Vamos iniciar nessa noite a palavra que tem por título o tema no dia mau, ative a fé. Um forte abraço a Fátima, Fátima que se encontra lá aqui no Ibura de Baixo, no Ibura de Cima, desculpe, que está também acompanhando. Meu forte abraço. No livro de Efésios, ou como querer dizer a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo faz uma exposição da palavra há mais de 2020 anos atrás. E nós iremos fazer a exposição desse texto para os amados filhos de Deus que estão também conectados nessa live e futuramente poderão assistir pelo nosso canal de YouTube, Igreja Reinando com Cristo, nosso canal de YouTube. Você pode se inscrever e acompanhar também essa mensagem amanhã, talvez, pelo canal de YouTube. Então o apóstolo no capítulo 6, de Éfeso, versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Queridos santos de Deus, mais do que vencedores, como nós temos visto e sempre temos falado em nossa live, não só eu, mas os embaixadores em graça, orientado aos filhos
a superar esse momento de adversidade com a verdade. Sabemos que enfrentamos problemas, sabemos, dificuldades, sabemos. Isso, meu amado, eleitos, filhos do Senhor, temos percebido no mundo corriqueiro ou no mundo secular, muitas pessoas amedrontadas, cabibracha, angustiada. Então, todos sem exceção, queridos, passa por momentos difíceis na vida. Por isso que Jesus, no seu ministério terreno, diz: no mundo passais por aflição. Então todos nós vamos ter dias dificultosos, angustiosos, dias de enfrentarmos o medo, assim como hoje a nossa nação passa por esses momentos de adversidade. Queridos, entenda, a palavra de Cristo é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, diz o escritor aos Hebreus. Amados, esta palavra, ela gera vida, ela promove mudanças, ela gera milagres. Então, quando eu creio na palavra, e que me leva a crer nessa palavra, é o Espírito. O Espírito me leva a crer que ela promove minha vida, milagres extraordinários. Assim como o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, amados, a palavra de Deus é diferente do cotidiano que ouvimos. Essa palavra gera em nós vigor, robustez, para enfrentarmos os problemas do dia a dia, as ciladas da carne do dia a dia. Amados do Senhor, queridos, santos, povo que é de propriedade exclusiva de Deus, estamos numa batalha, numa luta, onde percebemos que o mundo religioso leva os filhos de Deus a viver uma vida amedrontada. Usa-se muitos artifícios, a argumentação humana para atrair as pessoas, para levar as pessoas a pôr a fé, que é dom de Deus, em objetos, em ídolos, num homem que se diz ungido, que se diz poderoso. Mas vemos que o apóstolo Paulo, em momento algum, ele, meu querido, ensina que devemos colocar a fé em algo místico, em algo palpável, em algo tocável. Isso deixa de ser fé, isso passa a ser, meu amado, idolatria. E é isso que os filhos de Deus, nesses dias, têm manifestado. A idolatria, meu amado, a um homem, a idolatria a um local chamado igreja. Então, queridos, santos do Senhor,
pedra viva, mais do que vencedores. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura. No capítulo 6 de Éfeso, versículo 10, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ora, quando, meu amado, olhamos para a base dos lugares chamados igreja, percebemos que 99% dos filhos de Deus não conseguem entender, não conseguem compreender onde se fortalecer. Eles se fortalecem ou querem se fortalecer nas suas obras, nos seus sacrifícios, nas suas abluções. Mas o apóstolo é bem claro ao afirmar: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa armadura, meu amado, é a palavra. Não é as abluções, não são os sacrifícios, não é um copo com água na frente de uma televisão, não é uma rosa ungida. Não. Isso tudo é, meu amado, mecanismo usado para atrair as pessoas para um determinado local. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura, de toda a palavra que molda, ensina, manifesta o poder do Espírito em nossas vidas. Não são nossos méritos, as nossas obras meritórias, como é ensinado pelo sistema religioso. E ele diz: para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Você veja que Paulo usa o adjetivo aqui, diabo, e nós sabemos muito bem, nós que vivemos esse evangelho, nós sabemos que esse diabo aqui é a nossa carne. A carne, meu amado, que quer sobressair, a carne que se exalta, a carne que se autodenomina poderosa. Então, Paulo diz aqui: ficar firme contra a cilada da carne. Ela cria medo, ela cria situações de pavor, ela cria situações de angústias, de perturbação. Então, muitos têm usado o Evangelho para trazer à memória dos filhos de Deus o pecado. E acredita-se ele que o pecado o faz com que Deus o manifeste esta ação de discipliná-lo, como está acontecendo hoje em nosso país. Quando, na verdade, o que nós enfrentamos hoje, meu amado, foi ocasionado pela ação do homem que desconhece o poder de Deus. Versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e se contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta, meu querido, ele diz que não é contra carne e sangue, mas contra um ser, ou seja, contra pessoas que têm um poder, Esse poder é poder político, é poder religioso. Paulo diz: eu luto contra essas pessoas. Eu não estou aqui lutando contra os filhos de Deus,
mas contra este que está aí predominando, trazendo aos filhos de Deus algo que subjuga, meu amado, a uma vida de sacrifício, a uma vida de oblações, contrário àquilo que a palavra diz. Então, Paulo diz que no momento do dia mau, nós possamos estar firmes, né? E possamos permanecer inabaláveis. No versículo 13 ele diz, portanto, tomai toda a armadura, a palavra de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então quer dizer que sempre irá ocorrer, meu amado, independente se você tem a mente iluminada ou não, independente disso, sempre irá ocorrer o dia mau. E muitos têm sido pegos desprevenidos. A religião não prepara os filhos de Deus para esses dias. Estamos vivendo dias. As religiões não preparam, mas corrompem os filhos de Deus, amedrontam os filhos de Deus, trazem, meu amado, ensinamento que leva os filhos de Deus a estarem hoje traumatizados. Alguns, por seguir alguns ensinadores que afirmaram que Jesus ia voltar ou que Jesus está voltando, coloca o povo de Deus em pânico com essa doutrina, quando na verdade, meu querido, o nosso Salvador, o nosso Libertador já voltou e já está em nós. O Espírito de Cristo habita em vós. Disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas os ensinamentos religiosos, eles o amedrontam. Eles não transmitem, meu amado, ele não dá à igreja, aos filhos, a armadura de Deus para se revestir num período como este. Observe que é uma calamidade para muitos filhos de Deus. Estão amedrontados, estão acanhados, estão perturbados. Muitos à base de medicamentos psicomáticos, psicotrópicos. Porque já viviam depressivo e com a situação que estamos vivendo agora, a depressão ainda tornou-se maior. Procure ver nesses lugares que agregava milhares de pessoas, como estão em obediência ao decreto governamental de cada estado, muitos estão em pânico, em pavor, porque não encontram lugar de se reunir. Porque eles imaginam que a igreja é o local físico, desconhece que ela é a igreja de Jesus. Assim como estamos reunidos hoje, estamos reunidos como igreja de Jesus. Igreja não é o local físico, igreja é cada um de nós, meu amado. Mas milhares de pessoas desconhecem isso e por isso que estão amedrontados. Porque não conseguem entender de não estarem reunidos. Amados, Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Quer dizer, você só pode estar imune, amado, a esses ataques que está hoje aí no mundo, se você tem a armadura de Deus. Onde? Na mente. Não é nas obras, não é nos sacrifícios, não é, meu amado, no jejuar, como eles dizem, não é passar 24 horas de vigília, como é ensinado, não. Essa armadura tem que estar na tua mente. E ele diz que quando esta armadura está em nós, resistimos. Ou seja, tornamos imune. A nossa imunidade é aumentada, elevada. E, meu amado, sobressaímos sobre essas dificuldades que
o mundo enfrenta, fisicamente e espiritualmente. Você veja que milhares de pessoas estão com a imunidade baixa, e por isso que estão sucessivamente sujeitos a contrariar a vírus, a bactérias. Por isso que muitos estão tomando antibióticos, remédios para combate de bactérias, de vírus. Por quê? Porque a sua imunidade está baixa, fisiologicamente. Espiritualmente, milhares de filhos estão com a sua imunidade baixa, porque não consegue resistir, meu amado, o que se é anunciado aí fora. Então, amados de Deus, no versículo continua e diz: para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalável. Quer dizer que chega um momento que nós vencemos e permanecemos inabaláveis, inalteráveis, inaltecáveis, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Então, queridos, você tem a promessa do Pai. Não sou eu que falo isso, mas a palavra de Cristo diz isso, meu amado. Ora, o apóstolo Paulo diz, o escritor de Hebreus, observe que em Hebreus capítulo 6, capítulo de Hebreus 6, meu forte abraço ao Valdenice, a Fátima, que estão ligados nessa noite, a Francisco, Everaldo, Ioná Batista, José Alves, um forte abraço a todos, José, que estão nesse momento ligados, Enéas Guerras. Hebreus 6, Paulo Alves, me faz a memória, lá do Rio de Janeiro, meu forte abraço a esse abençoado que está nos acompanhando nessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é acompanhada de ação, meu amado. A fé tem que ser acompanhada de ação. Eu não posso dizer que tenho fé e estar deitado. Não, ela tem que ser acompanhada de ação, de atitude, para que a manifestação poderosa de Deus ela seja visível em nossas vidas. Querido, a maioria das pessoas tem tendência a deixar-se levar pelo pessimismo e permite que sua mente seja envolvida pela tristeza, a amargura, a depressão. Quanto mais, meu amado, você dê ouvido à notícia pessimista, mais a tua mente vai absorver coisas pessimistas. Então a palavra diz, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé eu não toco, fé eu não vejo. Fé é algo que está inerente a mim e a você, que está na minha mente e na tua mente. Mas as pessoas hoje, meu amado, fé para ela é aquilo que ela toca, é aquilo que ela palpa, é aquilo que ela pega. Isso não é fé. Isto é misticismo, isto é idolatria.
Por isso que Paulo em Coríntios disse que não andamos por aquilo que vemos. Nós não somos daqueles que ensinamos a você a ir buscar algo em determinado lugar. A fé tem que estar na tua mente. Veja que no versículo 1 ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera. Não é de coisa que toca, não é de coisa que pega, não é de coisa que leva, não é de dinheiro, não é de dízimo, não é de oferta. Veja como as pessoas são manipuladas, meu amado. Elas acreditam que ela, para ter fé, ela tem que levar seu dízimo, que se ela não levar seu dízimo, ela não tem fé. Meu amado, isso não é. Isso é manipulação do sistema religioso para fazer com que você, locuplete ou enriquece um grupinho e o outro fique escasso, necessitado. Por quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Então eu creio no milagre. Então, para eu crer no milagre, eu não tenho que pagar preço, eu não tenho que passar horas de jejuns, eu não tenho que, meu amado, ir a um determinado lugar e me flagelasse. Não. A fé não é a convicção de fatos que não se vê. Então a minha mente, ela capta pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, e eu tomo posse desse milagre que foi preparado por Deus de antemão. Todos os milagres de Deus para nossas vidas foram preparados de antemão, para que se manifeste pelo poder da palavra. Então o milagre ele é manifesto, ele é ativo pelo poder da palavra, não é pelo poder do sacrifício, não é a barganha. Eu não posso estar aqui querendo comprar Deus para estar curado ou sarado de algo. Não, eu não posso barganhar Deus dessa forma. A fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Mas muitos são envolvidos, meu querido, por palavras bonitas, por mecanismo teológico, principalmente a teologia contemporânea hoje, tem mecanismo suficiente para levar as pessoas a caminhar numa idolatria. Pessoas imaginam que ser idólatra só é aqueles que estão prostrados diante de uma imagem. Idolatrar, meu amado, é você levar de sua casa uma roupa íntima para um líder ungir, ou você trazer de um local chamado igreja algo doado, não, vendido, não é isso? Vendido por R$1.000, R$500. Isso é mecanismo usado pelo sistema. Queridos, olha, Paulo disse, no dia mau, ative a fé. Ou seja, a armadura que você tem, que é a palavra de Deus, ou seja, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus está em você, meu amado. Ele reside em você. Meu forte abraço é Evandro Lima, que também está acompanhando, a Erivaldo Miranda, em Jaboatão Centro. Meu forte abraço a esses abençoados, eleitos de Deus. Então, eleitos, mais que vencedores. A palavra de Cristo, ela requer isso de nós. Observe que em 1 de Corinto, capítulo 5 de 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 5, você que está acompanhando, leia na sua Bíblia também, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 4, Paulo escrevendo aos Coríntios, e eu estou lendo algo que foi escrito, não é algo inventado por nós não escrevemos nada, nós só estamos lendo e compartilhando com os demais filhos. A Bíblia é um livro completo, meu amado, e hoje nós só desfrutamos desse reino perfeito. Nós estamos hoje no reino perfeito. O reino não vai chegar ainda, ele já está em nós. O Espírito Santo já habita em nós. Todo o poder está em nós.
Né? Nós vivemos a realidade do reino. Os judeus viveram na esperança do reino. A igreja hoje não entende isso, vive ainda na espera de um reino, quando na verdade o reino já está em nós. Desfrute, meu amado, desse reino glorioso, desse reino maravilhoso, desse reino poderoso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra, Paulo falando, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o poder não está numa rosa, o poder não está num copo com água, o poder não está, meu amado, numa corrente de libertação, o poder não está num monte, como muito afirma, o poder está onde? Na palavra. Ora, e essa palavra quando está em nossa mente e quando ativamos a fé, que é dom de Deus em nós, milagres se manifestam em favor de nossas vidas e em favor daqueles que estão ao nosso redor e daqueles o qual se propôs a contemplar o milagre. Versículo 5, ele diz: para que a vossa fé, eu quero dizer que em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então há muitos, meu amado, nesses dias, apoiando a fé na sabedoria humana, na filosofia humana, naquilo que o homem ensina, naquilo que o homem diz que é verdade, que para você ser abençoado, você tem que dar. Se não der, o gafanhoto vem e devora. Isso é um equívoco muito grande, meu amado. Nós não somos abençoados porque damos, nós somos abençoados porque somos filhos. E como filhos, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, disse o apóstolo Paulo. E esses lugares celestiais, meu amado, não é um galpão, não é um monumento, não é um lugar chamado igreja. Esses lugares celestiais somos nós hoje, que somos templo, que somos morada do Espírito Santo. Então você, como lugar celestial, você é abençoado, você é vencedor, você é próspero, ou seja, você é mais do que vencedor. Não apoie, meu querido, minha querida, a fé em subterfúgio humano. Há muito subterfúgio humano nos dias atuais. Você tem que estar com a mente, meu querido, na palavra do Salvador. Nós vemos e ouvimos em muitos lugares usando a palavra de Deus para mercadejar, para comercializar, para barganhar os filhos de Deus. Por isso que nós lutamos. Não lutamos aqui contra os filhos de Deus, lutamos contra essa comercialização. Lutamos contra esse império diabólico que faz, muitas vezes, o filho de Deus tirar o leite do seu filho para levar para um determinado lugar, enriquecer determinado líder. É contra esses impérios que nós lutamos. Nós estamos aqui lutando contra você, meu querido. Nós não estamos aqui dizendo que é proibido congregar, se reunir. Em momento algum eu estou dizendo isso, que é proibido. Mas veja o local que você está. Se esse local é sadio na fé. Se esse local se reúne com um propósito de compartilhar, de somar com os demais. E não com um grupinho que se torna rico, poderosos. E quando chega um momento desses de ajudar o carente, o necessitado, diz que não tem condição. Então, amados, muitos estão com medo de perder os seus patrocinadores, muitos estão com medo de perder a sua riqueza e não poder estar aí numa cadeia de televisão
anunciando um evangelho misto, um evangelho profano, não aquele que dá herança aos filhos de Deus. Amados, ative a fé que é dom de Deus para proteger-se, proteger a sua mente dessas ciladas. Há muitas ciladas produzidas por esses incautos, por esses mercadores da fé, por esses comercialistas. Por isso que Jesus, quando chegou no templo, que vê aquela comercialização, Jesus ira-se e derriba todo o cambista e joga fora tudo aquilo. Ele diz: a casa de meu pai é chamada casa de oração, não é casa de comercialização. Eu e você somos a casa do Pai, meu amado. Eu e você somos a casa do Pai. Não te deixe ser comercializado, vendido por esses mercadores. Por isso que a ira foi tão grande que Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 se cumpriu o decreto de Jesus, a profecia de Jesus, que aquele templo viria abaixo. E veio, meu amado. Não ficou pedra sobre pedra, porque eu e você hoje somos o templo, somos o tabernáculo, somos a casa, somos a morada do Eterno, meu amado. É dessa forma. Por isso que muitos ficam aí angustiados, perturbados, porque não estão em determinado lugar chamado igreja, desconhece que ela é igreja de Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando escreve, meu querido, Efésios, volta para a carta do apóstolo Paulo, ativa a tua mente. Efésios capítulo 3, Efésios 3, versículo 14 em diante, ele disse: olha, por essa causa me põe de joelho diante do Pai. Quer dizer que estava havendo uma causa, aquela igreja de Éfeso estava vivendo um momento tribuloso, como o país, milhares de filhos estão vivendo hoje, meu amado. Se lermos o contexto, vamos ver que Paulo está falando de uma tribulação que a igreja de Éfeso estava enfrentando. E ele chega no verso 14 e diz: por esta causa me põe de joelho diante do Pai. Versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o que, igreja, filho, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então não é no homem exterior, meu amado. Então, a oração de Paulo era para que aquela igreja, aqueles filhos, fosse interiormente fortalecido com o poder do Espírito. Não é com esses poderes que nós estamos vendo aí no mundo religioso, meu querido. Então, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Onde? Na mente, no intelecto, para que você possa resistir esse tempo difícil e permanecer inabalável. Sem precisar de psicotrópico, sem precisar de medicamento controlado, sem estar aí, meu amado. Se você for procurar hoje em dia, nos consultórios psiquiatra e consultório psicológico, você vai ver que 99% de pessoas que estão lá são pessoas ditas de um segmento religioso, que vive debaixo de um jugo escravizador do sistema religioso. Então, a nossa mensagem é para te libertar dessa escravidão, meu amado. Nós não estamos aqui para te condenar, mas para te orientar. O Evangelho é para orientar os filhos de Deus a tomar posse dessa herança. Por isso que Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, tende paz em mim. As pessoas querem ter paz no pastor,
pessoas querem ter paz nas suas forças. Tende paz em mim, meu querido. Você vai ter conforto, você vai ter paz no Espírito, se você entender o Evangelho. Se você compreender o Evangelho. O Evangelho, em momento algum, leva os filhos de Deus a viver, a sacrificar. Por isso que Paulo diz que não é por obras que você é salvo, mas pela obra do Senhor Jesus. Então, ele no versículo 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ora, então, Paulo, o apóstolo dos gentios, chamado para ministrar a palavra reveladora, a palavra que esteve oculta dos apóstolos da circuncisão, a palavra que esteve oculta da igreja primitiva, a palavra que esteve oculta de gerações passadas, mas que aprove a ele trazer Paulo para ouvir o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E esse apóstolo, meu amado, ele incumbiu a igreja de anunciar este evangelho. E é o que nós fazemos nos dias atuais. Nós anunciamos o evangelho que desmistifica, desembaraça esse sistema religioso mentiroso. Nós vamos contra esse sistema religioso. Não só nós aqui, mas milhares de embaixadores no país têm lutado contra esse falso evangelho que aprisiona, que amedronta, que tira, meu amado, a confiança, o vigor dos filhos de Deus. Então Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigado e alicerçado em amor. Então, hoje, meu querido, com a mente iluminada, não deixamos mais ser seduzido pelas mentiras que é anunciada pelo sistema religioso. Nós temos uma fé que é dom de Deus. Essa fé que nós falamos hoje não é nossa. É uma fé que é dom de Deus, que nos leva a falar deste amor e de encorajar as demais pessoas a vivenciar este evangelho. Não sou eu que vou mudar a tua mente. Não sou eu que vou transformar a tua mente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, acompanhe. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Você que está acompanhando ou irá acompanhar essa nossa live. Romanos capítulo 12. Deixa eu tomar um gole de água aqui no momento. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que a igreja tenha sua mente iluminada para apresentar ao Criador, ao Eterno, um culto racional, um culto santo, um culto agradável, que exalte, que engrandeça, que enalteça, que magnifique o único e soberano Jesus. Então é dessa forma, meu amado, que nós temos que estar, com a nossa mente. Versículo 12 ele diz: e não vos conformeis, quer dizer, que os filhos de Deus não devem estar conformados com o quê? Ele diz: e não vos conformeis com este século. Paulo está vivendo uma era, um século, um período de tempo, assim como nós estamos vivendo hoje. Paulo viveu o período de tempo dele e ele estava exortando aquele povo a não se conformar com aquilo que ele via, com os procedimentos, com as atitudes que ele via.
nós hoje também, né, também exortamos aos filhos a não se conformar com este século, com esta era depravada, maliciosa, onde usa-se o corpo. Então nós exortamos. E ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é pelos sacrifícios, querido, não é pelas abluções, mas pela mente. Então quer dizer que para você experimentar essa agradável, essa excelência, esse evangelho poderoso, tu tem que transformar a tua mente. Ou seja, aquilo que eu adquiri de conhecimento da lei mosaica, eu tenho que fazer uma limpeza na minha mente. Assim como nós fazemos uma limpeza no nosso computador, na memória do nosso computador, meu amado, ou quando fazemos uma limpeza na memória do nosso celular, para surgir nova memória, nós temos que fazer uma limpeza em nossa memória daquilo que era outrora. O que aprendemos outrora nós temos que lançar fora. Ora, nós aprendemos que tínhamos que jejuar, que tínhamos que subir monte, que tínhamos que pagar o preço, que tínhamos que se flagelar-se, né? Que tínhamos que fazer oferendas. Tudo isso nós aprendemos. E Paulo está dizendo o quê? Lançai fora, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quer dizer, tem que ter uma mudança de mente, uma renovação da mente. Então, quando você renova a tua mente, tu começa a experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, amados do Senhor, mágicos e vencedores, chamado para reinar em vida. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira de Coríntios, capítulo 16, 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13, 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O apóstolo fala, estamos falando dos dias maus, e nesses dias maus devemos ativar a fé, essa arma, este poder que o Senhor nos doou graciosamente. Então é essa arma que nós temos contra, meu amado, aqueles que se intrometem com o ministro do Evangelho e levam os filhos de Deus a viver uma vida de barganha. Graças e paz, irmão Everaldo, ele disse, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade a não ser a favor dela. É isso aí, meu amado, nada podemos contra a verdade. Isso é fato. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 16, versículo 13, ele disse, sede vigilante. Ora, diferente de vigiar. Né? As pessoas são levadas a vigiar, como aí nós, nesses últimos dias, ouvimos aí, o domingo passado, o presidente conclamar a nação a fazer um jejum. Ora, eu falei naquele domingo que o jejum nada mais, nada menos é deixar as pessoas debilitadas, com a imunidade baixa. Jejum vai, meu querido, fazer com que a tua imunidade seja diminuída. E com a imunidade baixa, você está suscetível a vários vírus, a várias bactérias. Né? Ele falou, por causa de vários líderes aí que uniram-se, né, nesse propósito, e ele, como um líder que está na audiência de todo mundo, proclamou a nação. Mas nós que conhecemos o Evangelho, jejum não é poder nenhum, meu amado. Jejum não irá combater em momento algum o coronavírus. Em momento algum. Né? Coronavírus se combate quando há diminuição de aglomeração. Né? Quando as pessoas não estão aglomeradas. Porque você é suscetível a transmitir o vírus porque você está em contato com outra pessoa. E esse vírus é transmissível, talvez,
nas minhas palavras, eu posso estar falando e nesse momento de falar, dar um pigoto, né? E você ser contaminado. Não é jejum que irá combater coronavírus, em momento algum, meu querido. Mas vimos isto, né? E a manifestação de muitos aí em favor desse jejum. Nós somos contra, porque não é esse o jejum que o nosso Pai pede de nós. Então Paulo diz, olha, sede vigilante, esteja atento, cuidadoso, porque nós ouvimos muitas notícias e essas notícias podem te levar, meu amado, a uma tristeza, a uma depressão. Então nós temos que estar atento, vigilante ao que iremos ouvir. E ele diz, permaneceis firmes na fé. Não é na barganha, não é na politicagem, não é no cerimonialismo, não é no rótulo denominacional. Não é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos permanecer firmes. Permanecer firmes na fé. Na fé que é dom de Deus. Essa fé me fortalece. Essa fé me revigora. Essa fé faz com que você tenha uma ebulição, meu amado. Ferva e vença os paradigmas que está aí estabelecido no mundo religioso. Então, Paulo diz, resistir. Não, permaneceis firme. Então, na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, querido, observe que Paulo cita 3 características, 4, me falei agora, 4 características aqui para permanecermos. Primeira característica de Paulo, Paulo fala, sede vigilante. Segunda, permanecer firme. Terceira, suportai-vos varonilmente. E quarto, fortalecei-vos. Então, permanecer, meu amado, é resistir, é insistir, é ser forte, querido. É não desistir no momento da tempestade, da adversidade. Você lembra que quando Jesus, no seu ministério terreno, ele estava... É isso aí, ministro Everaldo, muito bem, uma ótima colocação. Isaías 58:1, o jejum que agrada a Deus. Né? Você se lembra muito bem que, no momento do ministério de Jesus, a filha de um dos sacerdotes religiosos havia morrido, né? E esse sacerdote, esse religioso, foi em busca de socorro. Foi em busca de socorro, né? E aquela aglomeração, Jesus era aglomerado por muitas pessoas, e os discípulos ali diante dele disseram, olha, não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu, para que tu vai buscar mais o mestre? Não é? Uma situação que, aos olhos humanos, não teria mais jeito. Mas qual foi a resposta de Jesus, meu querido? A resposta de Jesus foi esta. Veja em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Você que se encontra apavorado nessa noite. Sei que há muitos que não têm o que se alimentar. E que é dever da igreja, meu querido, socorrer. Estamos vivendo um momento de aflição, agora é que é o momento do amor prevalecer. Por isso que ele diz, amai o próximo como a ti mesmo. Há muitos filhos de Deus que trabalhavam como ambulante, que nesse momento não tem o pão, não tem o leite do filho. Compete agora a igreja, né? Socorrê-lo, assisti-lo. Nesse momento de adversidade, de angústia, não é deixá-lo na escassez, mas sim poder compartilhar, dividir. O evangelho é ser prestativo. O evangelho é ser prestativo.
Mas alguns se preocupam mais com o galpão, com a beleza do galpão, do que com as vidas. Nós temos que nos preocupar primeiramente com as vidas. O Evangelho, digo mais uma vez, é prestativo. E o serviço que ele presta é socorrer os carentes, os necessitados nesse momento, meu amado. Então, Jesus, no livro de Lucas, no seu ministério terreno, você pode estar perturbado, angustiado, nesse momento de tribulação que vive o nosso país, de pandemia ou de uma epidemia. Lucas 8, versículo 49. Diz ele: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Ora, vou espiritualizar esse texto para que possamos compreender. Boa noite, Luiz. Um forte abraço. Então, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta. Pare. Ouça qual foi a notícia que este chefe ouviu. Uma notícia bombástica, né? Dolorida. Né? Você imaginar, ouvir uma notícia dessa: olha, tua filha está morta. Acredito que deve ter sido um momento de pânico, de muito choro, a família em lamentações total. Né? Tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Esse mestre está em mim, está em você, meu. Mas aqui era no ministério terreno de Jesus. Aí esse chefe ouviu isto. E no versículo 50, uma resposta que acredito que nenhum esperava que sairia dali. Ou talvez você não esteja esperando que saia uma resposta como essa para você. Ou alguém chegando na tua casa, te auxiliando com aquela necessidade que você está precisando nesse momento. Não sei qual é a tua necessidade. Não sei qual é o problema que você está vivenciando. Sei que estamos vivendo um momento de pânico, de pavor, de medo em nosso estado, em nosso país, em nossa cidade, Jaboatão, e em vários lugares do mundo. Estão se vivendo um momento de pânico. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, não temas. Queridos, é com essas palavras que nós temos que falar aos filhos de Deus. Não é com palavra de amedrontamento. Quantos filhos de Deus já foram em determinado lugar dizer: pastor, eu estou carente de um pão. E o indivíduo dizer: não, deixa eu orar por você. Amado, isto é uma infâmia. Isso é contra o princípio maior, o princípio da perfeição, que é o amor. Eu não posso orar por uma pessoa nesse momento e deixá-la ir para a sua residência necessitada. Não. Isso foge do princípio do amor. Então, amém, meu pastor, meu irmão Luiz. Né? Então Jesus disse: não temas, crer somente, e ela será salva. Então, queridos, é transitório esse momento. E a palavra diz que você é um filho, que você é um salvo. Naquele momento, Jesus expressou para aquela multidão e acalentou o coração daquele chefe, dizendo: olha, será salva. No momento que ele chegasse naquele ambiente, que chamasse a menina tornaria a viver. Ora,
Ele está em você, Ele habita em você, Ele reside em você, querido. Então, neste momento de angústia, de depressão, de calamidade pública, Cristo está em você. Cristo é a tua salvação. E Ele usa cada um de nós como filho, para, mediante aquilo que você esteja precisando, nós possamos socorrê-lo. Aquilo que é para Ele fazer, Ele irá fazer na tua vida. Se é para a vida espiritual, Ele irá fazer. Agora, se é para a vida corriqueira do dia a dia, para a vida física, é a igreja, é os filhos que devem ser prestativos nesse momento de angústia e de perturbação que estais vivendo, meu querido. Então, queridos, estamos chegando ao final e eu agradeço a você por esse momento maravilhoso que passamos juntos. E finalizo com um texto também nesse momento, um texto do Senhor Jesus no seu ministério terreno, no livro de Marcos. Para finalizar, Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 22. Nós não estamos aqui para apavorar os filhos de Deus. Nós não fomos chamados para estar amedrontando os filhos de Deus, mas para ativar, assim como disse Tito, a fé que é dos eleitos de Deus. Nós fomos chamados para ativar essa fé amorosa, essa fé carinhosa, essa fé que faz você crer, viver nessa terra como cabeça e não, meu querido, em desespero. Então, o escritor de Marcos narra, o livro de Marcos narra algo interessante acerca do ministério de Jesus. Marcos 11, versículo 22, ele diz: ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Então, Jesus não mandou buscar em outra coisa, meu amado. Jesus falou: tende fé. Tende fé. Tende certeza de que isso é passageiro, de que tu és mais que vencedor, que tu és vitorioso, que o Espírito habita em você, que você é tabernáculo do Espírito, que tu és um com o Senhor. Tende fé, que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, meu querido, a fé a fé não coloca dúvida. A fé, ela coloca persistência no crer que aquilo que ele prometeu para mim e tua vida, ninguém pode mudar, meu irmão. Tem uma cobertura angelical sobre a tua vida. Assim como no passado o Senhor usou lá Moisés para falar àquele povo que colocasse o sangue sobre os umbrais de sua casa, porque naquela noite viria o anjo destruidor e aqueles que não estivessem ali com o sangue seriam destruídos. Hoje, meu querido, você não precisa de sangue, de bode, de carneiro. Você tem o sangue de Jesus dentro de você, habitando em você, que te lavou para sempre, meu amado. Tu tem uma cobertura angelical te protegendo desses vírus que está aí amedrontando milhares e milhares de pessoas. Que compete a mim e a você sermos higiênicos. No momento que saímos de casa, levemos nosso álcool gel, que descemos do transporte, usamos o álcool gel, para que isso seja, meu amado,
evitado trazer para a nossa residência a pandemia ou o coronavírus. Assim fala a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo ao teu coração. Melhor noite a você, filhos e filhas do Eterno, do Salvador Jesus Cristo. Assim fala a palavra do Espírito. Assim fala o Espírito da graça. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu amado. Melhor noite a todos, filhos de Deus.